Will! Beleza? Uma honra estar com você novamente. Quanto tempo? Eu sei que você adora gravar cartigo. É legal, a gente instrui a galera. Hoje eu vou ser nostálgico, vou usar papel. Mas, antes de começarmos, a Cartigo é um oferecimento especial Lion Sound. Película protetora, câmera de ré, entretenimento Nos bancos nos traseiros. bancos traseiros, pareamento de celular, colocar teu Waze ali no meio da sua central, tudo que você precisa e mais um pouco para melhorar o teu cotidiano com o carro é com o pessoal da Lion Sound. Uhum. Mas, William, nessa safra nova de cartigos, confesso que ficamos algum tempo sem gravá-las, Sim, temos lançamentos coincidentes com o Salão de Genebra, sim. E Detroit também, que Detroit teve, né? e outras coisas que aconteceram no meio do caminho, certo? Exatamente. Você quer nessa falar Ah, vamos falar das cerejinhas do bolo? Lamborghini Huracan Performante Spider, Porsche 911 GT3 RS geração 991 Mark II e Ferrari 488 Pista. Pode ser, Dr. William. Ainda não é a categoria Sexo dos Anjos, mas aconteceu algo comigo recentemente que eu falei, nesse contexto, o Sexo dos Anjos faz sentido. Tá. Mas bom, Quer falar do Porsche? Eu tenho algumas ideias sobre o Porsche 911 novo. bom, para vocês que estão assistindo, inclusive naquele vlog que eu fiz contando toda a história do 911, Por conta disso, agora o pessoal quer que eu grave um de Ferrari. Você eu me acho ferrou. hiper válido. Eu falei Só como é que você eu tem vou fazer. dividir isso? Eu te ajudo a montar. Tá, mas esse aqui é o quê? Dos V8? São dos V8 8? centrais. Nossa. Depois V12 GTs. Tá mas bom. aí ferra com a testa rosa. Mas, foco. Tá. A questão é o seguinte, quando eu gravei aquele programa, inclusive, a Porsche ainda não tinha dado muitos sinais de vida do GT3 RS 991 2. Vazou a foto só, né? Fotos, né? Mas já era Exatamente. E aí, na edição, eu fui obrigado a correr atrás do prejuízo. Mas, bom, motor 4.0, derivado do atual GT3, lembrando que é um motor novo, que não tem muito a ver com o antigo do 991. 4.0, dessa vez o GT3 RS ele gira 9.000 RPM, apenas PDK, são 520 cavalos, certo? Dois opcionais essencialmente, o pacote Club Sport, que é o clássico, gaiola, os bancos concha com cinto 6 pontos, o extintorzinho ali manual embaixo do Sim. banco do passageiro, e o outro opcional que é um Waysack Package, que efetivamente reduz em alguns quilos o peso do carro. Com o pacote Waysack, o GT3 RS ele fica com 1.430 quilos. E o que você tem? Rodas de magnésio e algumas peças a mais de carroceria em fibra de carbono. Uhum. Apenas PDK, tração traseira é o semipista Eu vi, aspirado mais radical que a Porsche pode oferecer. eu vi que recalibraram também a roda traseira esterçante, parece que está mais agressiva agora, então, em alguns modos, a ideia é de ser de pista, então você não tem muito sentido ter a ideia do câmbio mecânico, acho que a ideia é ser mais rápido, né? A questão que eu ia falar, eu tô com um pouco de receio desses modelos, porque talvez possa parecer besteira, mas eu acho que eu tenho receio que a Porsche esteja banalizando o GT3 ou essa proposta de carro mais puro, porque até o ano passado a gente tinha o Mark I chegando aqui no Brasil, vendendo, entregues. É verdade. Então a gente já viu de novo outro GT3 RS, aí você pensa assim, era GT3, GT3 RS, você tem o Touring Package, bom, você falar do 911R, aí você tem o do Carrera até que é uma proposta tipo mais pura, vai, que eles vendem assim, a GTS talvez seja uma proposta mais esportiva, eu tenho um pouco de receio que eles estão banalizando um pouco isso, sabe? Eu acho que na realidade vai muito na linha do que o Andreas Preuninger falou lá atrás. Que eles, enquanto houvesse demanda, eles iam procurar atender a demanda. Uhum. E que eles não estavam mais tão preocupados em fazer carros para ficarem mofando dentro da garagem. Que eles querem Sim. atender o público que quer os carros. Isso é condizente com o raciocínio da Porsche. E é até curioso, porque eu, particularmente, não via espaço para lançar o RS, o aspirado GT3 RS novamente. Falei, cara, nós estamos no último ano de 991, acabou de chegar o GT2 RS, entendeu? Então, assim, eu acho que, por um lado, é a Porsche mostrando efetivamente que ele está preocupado em se existe uma demanda para o carro, vamos lançar o carro. Eu acho que tá, sempre tem gente disposta a ter um carro mais extremo. A minha questão só, por exemplo, a minha questão de banalizar, eu não sei, eu fiquei até pensando, pode parecer absurdo, mas sim não tem, é que nesse caso no 991 não teve o GT2, né, teve só o GT2 RS. Mas eu pensei muito em que nos Mark Is eles iam deixar GT2 e GT3 e no Mark II colocar os RS, sabe? Faria sentido. Pra não, sei lá, dar uma separada. Porque nesse,
Eu achei assim, eu sei que recebi muita mensagem do pessoal falando, pô, esse carro tinha que ter 575 cavalos. Gente, aspirada, não é assim gente, tão calma. fácil, esse motor está próximo do limite. Mas cada vez que passa eu fico mais surpreso com essa força que eles estão trazendo, que dizem que já está no limite do limite. Eu acho que ainda tem muito arroz com feijão para ir, porque Será? existe uma preparadora chamada Sharkworks. Ah, sim. Ah, mas eles aumentam o tamanho do bloco, né? Sim, mas é o mesmo caminho. E a Sharkworks vem mexendo no Mesger, por exemplo, fazendo stroker nele desde 2008, 2009. Qual que é o limite? Eu vi, acho que 4.3, né? Acho que é 4.3, sim. Vixe. O Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, que é aquele apresentador famoso, se não me engano, ele tem uma GT3 RS com stroker 4.1 Sharkworks. Nossa. Entendeu? Mas é, bom, interessante em termos de performance. 0 a 100 em 3.2 segundos, máxima de 312 km por hora. Isso não é um número que é assim, nossa senhora, essa é a razão que você vai comprar o GT3 RS? Não. Ele é um carrinho de pista muito interessante. Eu acho que talvez seja sim. a proposta em termos sensoriais, semipista, mais tesuda que a Porsche tem. Aí você vai falar, e o GT2 RS? Eu acho que o GT2 RS é um animal para quem já é um pouco mais iniciado nesse mundo. Não é um carro para qualquer um. O GT3 RS, não. Eu já vejo como um carro mais democrático que o GT2 RS. Na sua opinião, independente do preço, se você tivesse a oportunidade de dar uma volta agora no GT3 RS, Não, no não Mark faz II pergunta ou no... difícil. Não, Eu é não porque sei. É buga. eu acho que eu iria no GT2 porque também. tinha um extremo. Mas talvez É. não tenha a mesma sensação do GT3, sabe? Entendeu? No final, eu iria no GT2 porque é um carro que eu não conheço absolutamente nada ao Nossa, é vivo. insano, é outro Entendeu? nível de performance. Então eu iria no GT2, porque gostaria muito de experimentar, mas ficaria sem passar Wi-Fi no rabo, entendeu? Porque é um carro caro, provavelmente não é dócil no limite como o GT3 RS pode ser, entendeu? Eu fiquei muito com a impressão também que esse RS, em comparação com o GT3 normal, ele é muito próximo um do outro e me lembrou muito dos 997 dos Mark I, o GT3 e o GT3 RS, que era tudo muito parecido, só que o RS era um pouquinho 15, 20 mais, cavalos sabe? Era a um pouquinho mais grip escalonamento de mecânico, marcha mais também. downforce, relação de marcha. Era um pouquinho mais, sabe? É normal. Fiquei com essa impressão. Aqui no Brasil, até só uma curiosidade, o pessoal que tá nos tracks de Porsche e tal, o pessoal tá começando a entender, para quem quer muito o tempo de pista, turbo is a fucking bitch. Porque a saída de curva com o torque do motor turbo, o pessoal, andou vendo GTS dando cabo em GT3 9912 de uma maneira... Eu acredito. Tipo assim, na reta o GTS fazendo assim. Tudo bem, GTS não era puro, mas... Uma coisa que a gente viu, que eu achei absurdo, eu não imaginava isso. O GT3, o Carrera GTS, a roda traseira esterçante, eu achava que era de série, não é? É opcional. Eu achava, bom... Foi uma puta surpresa quando eu vi. Na carreira é ok, vai, mas no GTS, que é uma proposta mais extrema... Não, mas eu acho que vai muito de como você configura o pacote da felicidade, viu, Bruno? Não, eu pegaria certeza. Porque eu tô pegando um carro mais extremo. Eu quero a roda traseira. Mas assim, me surpreende a GTS ser Bom, opcional, né? Não imaginava isso. vamos sair do universo Porsche. O que você quer falar? Sant'Agata ou Maranello? Vou falar da Ferrari, vai. A Ferrari anunciando a semipista da 488. Com isso, ela muda de categoria. O que a gente ia comparar muito... Era comparado com a GT3, GT3 RS. Agora, o pessoal vai comparar diretamente com o GT2 RS. Sim. Vai ser o mais próximo. Talvez, que a gente vai falar já da Performante Spider, ela fique um pouco sozinho. Mas assim, a Ferrari lançou... Fala o seu comentário lá. Em que sentido? Do barulho. Então, aconteceu uma coisa muito bizarra no press release da reparei 488 pista. Aos 40 segundos, acho que a equipe que estava produzindo o vídeo sentiu que estava faltando um pouquinho de emoção, um pouquinho de calor e resolveu usar a trilha sonora de uma outra marca italiana que usa um V10 aspirado, Da a Huracan. Lamborghini. Eu vi esse vídeo, só com um comentário, aconteceu ao contrário, se eu não me engano foi no lançamento da Super Troféu Stradale da Gallardo, ela pegou um ronco de Ferrari e a gente até na época, a gente achou qual que era o vídeo, que a gente já tinha ouvido. Eu falei, cara, eu já ouvi esse barulho da Ferrari, mas eu não lembro de qual vídeo a gente achou. Eu vi, a minha opinião sobre isso assim, eu não duvido, mas é muito próximo, mas eu acho que não é o mesmo ronco. Eu vou tentar achar esse trecho e pôr aí, parece muito da Huracan mesmo. Mas eu acho que parece o tanto... Lembra na época do início dos
918 Spider, época do Que era protótipo. a Honda 458. Nossa, igual. Era a mesma coisa, muito próximo, mas assim, tem alguma coisa diferente. Mas eu entendo. Quando eu vi, eu falei, puta, parece, mas eu acho que não é, não, mas tudo bem. Bom, pelo menos era V8 e V8. Sim, né? sim. Então, ó, 10 quilos mais leve que a Speciale, tá só como referência. 115 cavalos a mais que a Speciale, que é a sua versão semipista anterior, então só para ter uma referência. 0 a 100 em 3 segundos, máxima de 325. Bom, a Ferrari ela sempre faz a sacanagem do dry weight, né? Que Eu achei muito baixo. Não, ela sempre faz isso. Bom, mas para pegar uma referência... Todas as italianas, tá? Tá. A Lamborghini faz igual. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma relação, como ela é 10 quilos mais leve que a Speciale, eu fiz uma regra de 3. O que seria a diferença seria com o peso... Como é que chama? Curb weight, né? O preço Curb weight é o peso com fluido Isso. contemplando um motorista, sabe? Não daria algo em torno de 1.445. Daria a diferença entre o peso entre a GT2, entre a GT3 RS e a GT2, não é isso? Mais ou menos. Dá por aí, então, né? Um opcional interessante é... Bom, tem o negócio do duto de ar, né? Do West eu vou tentar achar isso daí, porque eu ainda não li sobre. Agora, o que eu vou falar, eles estão com uma tecnologia nova que chama Brake Pressure, que é o seguinte... Você sabe o funcionamento de um ABS, né? Que é Anti-Lock Braking System, que é a ideia de quando você freia o máximo, a roda não trava, né? Junto disso, você tem o EBD, que é o Electronic Brake Distribution, que é a distribuição de freio em cada roda. Então, por exemplo, você está numa rua, digamos que você está, sei lá, está numa poça, você freia, para na hora de frear uma roda, não frear mais que a outra e o carro rodar, ele inteligentemente distribui o freio, né? Agora a Ferrari, com a 6ª geração do Side Slip Control, que é a nova aí, esse brake pressure, ele mexe na pressão não é da pastilha, é da pinça. Então, a ideia não é só colocar mais pressão em cada pinça conforme você está fazendo a curva no modo race ou no CT off, mas também no side slip control é aquele negócio mais exibicionismo. Então, ele deixa você sair de lado, ele vai controlando o freio independente em cada roda. Então, a ideia é se tornar um super-herói, sabe? Exato, a bordo do carro. Você guia pra caralho, mas eu quero ver o cara fazer isso no CT off, CTS off. Eu assino embaixo do que você está falando, cara. Parece que toda vez que você dirige um esportivo mais moderno, a sensação que você tem é que você não tem mais muito o que brigar. Tudo está ao seu alcance, entendeu? Tipo, em termos de volante, sensação, não tem mais aquela sensação de suar um pouco com o carro, sabe? De sentir que a direção é pesada, o pedal é pesado, você sentir a força G pra caramba. Hoje qualquer pessoa dirige qualquer carro de hoje. Esportivo. Pode dar uma pessoa tipo fez 18 anos assim. Não, calma. Não, fazer no sentido tipo sair com o carro, dar uma volta pela cidade, sabe? Até uma senhora ele consegue, porque é fácil, é tranquilo, é duro pra caramba, mas é tranquilo, dá pra você, entendeu? Putz, concordo em outros tempos hoje, né? Mas bom, a questão em perspectiva teve um número que me surpreendeu muito. A questão é a seguinte, o mercado não está aceitando tão bem assim a 488 GTB. Mundialmente, por que você fala isso? Eu vi gente falando isso, na verdade eu vi o Salomão, né? Eu concordo, mas eu acho que é um carro assim, quem compra a Ferrari e fica com a Ferrari porque é a Ferrari. Tipo, até no podcast do Salomondre, o Buddy Warwick lá, que é o Pedro, né, que faz as edições, ele fala assim, é o Nike Effect, né? Tipo assim, a New Balance pode fazer um tênis animalesco, muito melhor que o Nike, mas você acaba comprando o Nike. O Nike você espera muita coisa e você, mesmo que ele não entregue tanto, você acaba indo por inércia nisso. E uma Ferrari tem muito disso. Eu acho que a Ferrari hoje é uma marca que ela está muito apoiada no nome dela. Mas isso, eu estava conversando com alguns amigos que a gente conversa sobre relógio, a Rolex é um exemplo disso. São marcas que se vendem sozinha. Então, o relógio ainda que seja dessa forma... Não, mas assim, você pensa assim, você ganha o seu primeiro milhão, digamos assim, você se torna um carro... Você gosta de relógio, você vai comprar um Rolex. É meio de praxe isso, entendeu? Concordo. Então, assim, eu entendo isso, mas eu acho que a Ferrari deu uma... como é que se fala? Ela deu uma esfriada, mas eu não acho o carro ruim. Pelo contrário, o que estão falando que o carro é muito bom. O problema é o seguinte, na minha opinião, não é que o carro é ruim, mas está aquém do mercado. Eu acho que hoje num mercado que vem os próprios 911, entendeu? O Turbo S, você pega o GT2 RS, o GT3 RS, o que esses carros entregam pelo valor? Você pega a McLaren 720S, até mesmo a Huracan Performante, que na minha opinião era para ser um natimorto, é um carro que surpreende, apesar de toda a fraude lá na volta de Nürburgring.
Entendeu? E a Ferrari, nesse contexto todo, eu não vejo ela fazendo nada brilhante. Eu acho que a gente esperava muito mais da 488 em termos de desempenho. Eu acho que o carro... Nossa, assim, mas eu acho brutal. Eu nunca andei, tenho uma puta vontade, não, eu mas acho eu acho assim, brutal o a questão desempenho dela. assim, até hoje circulou um vídeo dela fazendo uns rolling starts contra uma Huracan e fiquei surpreso com Isso eu uma não vi. Huracan normal consegue andar tão próximo de uma 488 GTB. O que acontece? Algumas coisas mancharam um pouco a Ferrari nos últimos anos. Eu acho que assim, desde a questão dos carros de configuração de imprensa, vontade, do carro que vai para quilometragem. vender no... O carro que está no showroom não é o mesmo carro que é de imprensa. Entendeu? Os números que são declarados pela marca oficialmente dificilmente são replicáveis na vida real. Mas você sabe que não é só ela que faz isso, né? A gente tem Não, mas você brigas pega de hoje, por exemplo, montadoras a fazendo McLaren, que hoje, na minha opinião, eu posso não amar a McLaren, mas a McLaren é um benchmark hoje de performance. Então, só que eu acompanho no mercado da McLaren, a McLaren está muito ruim de peças. Os carros estão sim. quebrando, ela não tá, ela começa a falar, ela não está conseguindo atender a Então, demanda. na realidade, né, eu de tive uma a maneira oportunidade de diferente. conversar com muita gente sobre McLaren. Eu acho assim, a McLaren está evoluindo muito nessa fronteira. evoluindo, sim. A empresa está crescendo. As McLaren 720S, 570, 540, elas não têm os mesmos problemas que a MP4, a sim. 650S tiveram. São carros que, se usados, não quebram tanto. Mas o meu foco é todos os carros, tipo, performante, todo mundo esperava uma coisa, veio acima da expectativa. Sim. GT2 RS esperávamos uma coisa, veio acima da expectativa. 720S veio uma coisa, veio acima da expectativa. 488 GTB, expectativa lá em cima. O carro meio que entregou aqui no meio. Tipo assim, foi meio que fazer o dever de casa. Eu esperava mais do carro. De desempenho, você está De falando? tudo. Eu acho que a Ferrari Vamos ver. tipo, deveria voltar a dominar no setor. É uma discussão meio erótica que a gente está tendo aqui. Mas, na minha opinião, quero ver se a pista vai entregar tudo isso. Porque, supostamente, no papel... Aliás, que nome... Bom, Não. é a ideia, né? Que um vai conseguir... 0 a 100 que você falou 2,8 segundos. É. Mas um número que me 3 assustou ou muito 2,8. é o 100 a 200 km por hora, que é uma medida de rachador. Que é por volta de 5 segundos, até sub 5 segundos. Na boa, eu quero ver Eu não isso vi o do acontecer na vida GT2 real. RS. Você lembra do GT2 RS por aí também, não? É, por aí. Entendeu? Só que aí que tá. Eu acho que tá na hora da Ferrari mostrar um pouco mais todo o calibre dela de sempre. Muita gente está falando em comparar a 720. É o seguinte, deixa eu fazer um comentário. O pessoal estava comparando muito com a 720. Na verdade, a McLaren declara mais a 720 como um GT. Então, Sim. a 720, digamos, não Ainda está vai ter uma mais... LT. não, mas mesmo assim, na verdade, o concorrente da McLaren da 488 pista seria a semipista da 570S, não da eu vi isso no 720. podcast. Eu não concordo muito. Eu concordo, porque a 720 é um GT. Na verdade, a 720 ele é mais comparado com um Aventador, Não, por exemplo. nós Já que a Aventador não vai conseguir acompanhar, mas... Nós veremos uma versão LT da 720. E aí essa 720 LT vai ser efetivamente... Eu acho assim, a 570S ela é um andar de baixo. Então, mas o desempenho é igual a 488, é mas igual aí da que tá- Huracan. Mas é isso que eu tô te falando, entendeu? Não, mas é igual da Huracan também, da Performante. Então, Ela mas está ali, entendeu? É isso que eu tô falando pra você, entendeu? A McLaren, ela sem querer se colocou numa categoria sozinha, parece que só a Porsche está indo atrás dela. E a Performante, que era para ser natimorta, é um espetáculo de dirigir. Mas você concorda que na época quando chegou a 12C, ela... Bom, todo mundo estava esperando... Pensava que era a McLaren F1. Primeiro vocês pensavam que a 12C... Ia ser Eu, 3 provavelmente, ia ter lugares. 3 lugares, ia ser animal. Então, assim, ela tinha que ser um negócio impressionante. Então, ela começou impressionante de desempenho, apesar de inúmeros problemas. Então, ela está colocando um negócio como sempre um patamar acima. Ainda, assim, o pessoal fala muito de 720 LT. Apesar que muito a Senna é um chassi novo, a gente vai falar até da versão GTR, mas... A versão semipista. É uma semipista da extrema, pista, né? pista, Então, né? eu não sei se vai ter uma 720 LT. Se fosse Eu acho que chutar, terá. tem muita gente que está falando. E eu não teria tanta certeza, A mas McLaren- vamos ver. A gente vai chegar lá. A McLaren Senna é o braço hipercarro semipista. Entendeu? Mas bom, por último nesta cartilha, a pena para mencionarmos Huracan Performante Spider. E dessa vez não aconteceu o que a gente falou com relação à performante da geração anterior. Então, a Gallardo, a Performante da Gallardo, que era, na verdade, como é que é? Lamborghini Gallardo Era Spider Performante. É, isso aí. Até inverter, agora é Performante Spider. Era um produto de venda só, que era um carro mais pesado que a Coupé, era um carro Era muito mais bonito. pesado que a LP 560-4, Sim. por ser um conversível. E, assim, é um carro muito bonito, a gente vê aqui,
Putz, carro é maravilhoso, mas é carrinho de grife. Mas foi Só esse isso. o Lamborghini que me fez desgostar das Gallardo. É, você teve a oportunidade de dirigir, né? Dirigi, no mesmo dia que dirigi uma 458, Ah, na não ocasião tem eu achei como, assim, cara. eu não consegui entender como é que a pessoa que tem dinheiro para ter a 458 e a LP ou qualquer Gallardo não comprava a 458. Mas, a questão é a seguinte, dessa vez a Lamborghini está falando que a Performante Spider, ela mantém exatamente o mesmo peso, mesma rigidez de chassi do que a fechada. A Ferrari falava isso da 16M, que é a conversível da escuderia, assim como da Speciale da 458, que eles tiraram o teto, mas a rigidez torcional é a mesma. Rigidez e o peso. Tem um pouquinho de peso, acho que é 30, dá diferença. É que eles não... A mesma coisa, a Lamborghini fez sacanagem, já coloca o peso errado, mas eu não comparei, mas pela diferença dá uns 30, 35 quilos mais pesado que a Performante normal, né? Para você ter uma ideia, é o que eu falei, todas as italianas gostam de declarar o peso seco dos carros, que causa uma baita impressão. Idiota. Mas no caso do peso seco da Huracan Performante Spider, são 1.507 quilos. Na 488 pista que você falou, eram 1.375 quilos peso seco. Você pode botar uns 150 quilos em cima de fluidos. Então, eu aposto que ela é, ainda que pouco, mas marginalmente mais pesada que a fechada. Não, então eu fiz um cálculo mais ou menos, dá uma diferença de uns 15 quilos. A Performance que Spider posso é um pouquinho falar, mais leve, faz mas uma tudo puta bem. diferença dependendo de onde vai estar esses 15 quilos. O carro é impressionante, velho, mas é assim, esse Powertrain tudo igual, é tudo igual, né? Motor V10, 5.2, 640, Lamborghini Ala, aerodinâmica, Lamborghini Ativa, que é o negócio das asas elétricas lá. Cara, os caras estão bem, então a melhor época da Lamborghini, eu acho. nas minhas turistadas, eu tive uma chance de olhar de perto. Sabe aquele negócio assim, fazia tempo assim, você vê Huracan, vê Aventador, mas dessa vez eu tive chance mesmo de ficar perto dos carros e tal. E realmente eu vi a Performante, aquela cinca de pia na traseira. Eu sei que é uma categoria de fibra de carbono, Tá. mas bicho Cinca do céu, de mas pia é parece foda. um mármore que minha esposa adoraria pôr em casa. Mas bom, gente. Carbono forjado. Com isso, a gente encerra esta primeira Cartigo com novidades quentinhas do Salão de Genebra. 22 minutos? Cacete. Mas eu sei que quem está assistindo gosta. A gente vai rechear isso aqui com insert, com Sim. vídeos e imagens, né? Sim. Mas é isso, gente. Um agradecimento especial para o pessoal da Lion Sound. Se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like para saber o que está acontecendo sempre de novidade no canal. É isso aí. Valeu, até mais.